Por que você não está prestando continência ao general? A voz do oficial cortou o salão de assembleias como uma lâmina. Uma jovem permanecia de pé no fundo, braços ao lado do corpo, postura perfeitamente ereta, mas não levantava a mão. Soldados se viraram, murmurando: "Quem ela pensa que é?" O próprio general se aproximou. Ela o olhou diretamente nos olhos e disse 7 palavras. "O senhor deixou minha unidade morrer, senhor." A sala congelou. O nome dela era Jaden Guen. 29 anos. Pequena, composta, sempre com o uniforme padrão de suporte técnico, sem nenhuma insígnia de patente no ombro. Jade trabalhava na base tática remota. Bravo, na logística e coordenação técnica. Chegava antes do nascer do sol todos os dias, sem falta. Calibrava sistemas de treinamento, verificava registros de munição, limpava o campo de tiro antes de todos, organizava inventários de suprimentos, mantinha os equipamentos de comunicação. A maioria dos oficiais mal notava sua existência. Alguns presumiam que ela era apenas uma assistente, uma escriturária, ou talvez uma contratada. Alguns recrutas jovens a chamavam de o fantasma da sala dos fundos. Ela nunca protestava, nunca reclamava, nunca pedia reconhecimento ou atenção. Mas quem observava com atenção notava algo diferente em Jade. Ela consertava sistemas de mira mais rápido que a maioria dos oficiais subalternos. Nunca se assustava com o som de tiros. Mesmo durante exercícios com munição real, suas mãos nunca tremiam, mesmo sob pressão. Falava em termos técnicos que surpreendiam soldados experientes. Sabia de cor especificações de armas, dados balísticos, frequências táticas, mas permanecia calada, sempre nos bastidores, sempre invisível. Naquela manhã, um evento especial estava programado para a base. O general Gregory, um herói de guerra celebrado com 3 missões de combate, faria uma visita à instalação e discursaria sobre liderança para todo o pessoal. Todos os militares e civis foram ordenados a se alinhar em formação e prestar continência quando ele entrasse. Jade permaneceu ao fundo do salão de assembleias, silenciosa e imóvel, mãos cruzadas atrás das costas. Quando o general entrou com sua comitiva de coronéis e majores, todos levantaram a mão em saudação militar perfeita. Todos, menos ela. Um tenente notou primeiro. Ele se irritou. Civil ou não, fique em posição de sentido e cumprimente o general. Jade não se moveu, não piscou, não falou. O burburinho se espalhou pela multidão como fogo em palha. Ela está falando sério? O que há de errado com ela? Mostre respeito. Quem ela pensa que é? O general, intrigado com a comoção crescente, avançou pela multidão. Sua voz era calma, mas firme. Há algum problema aqui, especialista? O salão inteiro prendeu a respiração. As câmeras estavam gravando para o vídeo promocional. E então ela falou, com a voz baixa, mas clara como cristal, cortando o silêncio. O senhor deixou minha unidade morrer, senhor. O general piscou genuinamente confuso, estudando o rosto dela. Não a reconheço. A que unidade está se referindo? A resposta de Jade foi suave, mas atingiu como um raio. Raven 12 Firebase Red Echo, 15 de outubro de 2016. O nome caiu como uma pedra em água parada. Oficiais próximos ficaram tensos. Alguns desviaram o olhar, outros engoliram seco. O rosto de uma major empalideceu completamente. O assessor do general sussurrou algo em seu ouvido, mas ele o dispensou com a mão. Não me recordo dessa operação específica. O senhor deveria, respondeu Jade simplesmente. Após a cerimônia, encerrada em silêncio constrangedor, um major se aproximou de Jade no corredor. Essa operação era classificada. Você não deveria... Ela o interrompeu calmamente. Eu estava lá. Vi meu capitão morrer nos meus braços porque o comando dele, ordenou a extração de todos, menos de nós. Naquela noite, um jovem analista de inteligência chamado Thompson começou a vasculhar arquivos antigos.
Acessou fragmentos de um relatório pós-ação antigo, enterrado no banco de dados confidencial. Raven 12 era uma unidade de reconhecimento composta por 6 pessoas, infiltrada profundamente atrás das linhas inimigas para a vigilância. Durante uma emboscada coordenada, a extração de emergência foi subitamente redirecionada para outra coordenada por ordem direta do comando superior, assinada então pelo Coronel Gregory. Status da missão: perda total da unidade. Nenhum sobrevivente confirmado. Mas havia uma discrepância no final do relatório. Um nome marcado como relato de sobrevivente não verificado. Jaden Guen, sargento técnica. Status: testemunha não confiável devido a trauma de combate. Thompson cavou mais fundo nos registros de pessoal. Um técnico de comunicações de outra unidade se lembrava do incidente. Havia uma mulher que rastejou de volta à base 2 dias depois, meio queimada, sem suprimentos, severamente desidratada, mas ainda carregando as plaquetas de identificação de sua equipe. Ela balbuciava sobre uma ordem anulada, sobre ter sido abandonada. O comando a interrogou por horas e depois selou o relatório. Disseram que seu relato era psicologicamente instável. Nunca mais a vimos. As peças se encaixavam como um quebra-cabeça horrível. Thompson compartilhou suas descobertas com um pequeno grupo de oficiais confiáveis. As revelações se espalharam silenciosamente pela base como fumaça. De repente, a rotina diária de Jade ganhou novo significado. Suas chegadas antecipadas, seu trabalho meticuloso, sua calma sob pressão, sua perícia técnica. Ela não era apenas uma funcionária de suporte técnico. Era uma soldada que fora apagada da história. Uma sobrevivente que havia sido silenciada. A mulher ignorada todos os dias. O fantasma na sala dos fundos. Era a única sobrevivente de uma operação que oficialmente não teve sobreviventes. As pessoas começaram a lembrar de pequenos detalhes sobre ela. Como sempre comia sozinha no refeitório. Como nunca participava de confraternizações. Como às vezes encarava a bandeira durante as cerimônias matinais, mas nunca participava. Como mantinha uma pequena coleção de plaquetas de identificação em sua gaveta. Supunham que ela era antissocial, tímida ou que simplesmente não se importava. Agora percebiam que ela carregava fantasmas. O general Gregory convocou uma reunião a portas fechadas na manhã seguinte. Dentro da sala de conferência estavam os comandantes da base, equipe sênior, oficiais de inteligência e Jade. A atmosfera era tensa, elétrica. O general falou primeiro, com a voz medida, mas defensiva. Revisei os arquivos disponíveis. Não me recordo de ter ordenado que qualquer equipe fosse deixada para trás. Confio que minhas decisões de combate foram sólidas e necessárias. Jade enfiou a mão dentro do casaco e colocou uma placa metálica chamuscada sobre a mesa polida. Uma plaqueta de identificação parcial, queimada nas bordas, mal legível. Isso pertencia ao capitão Martinez, disse ela. A última pessoa que prestou continência ao senhor ao pedir evacuação médica imediata para nossos feridos. Ela tirou um pequeno caderno desgastado, com páginas amareladas pelo tempo. Cada página continha entradas escritas à mão, nomes, patentes, tipos sanguíneos, últimas transmissões de rádio, atualizações médicas, os últimos registros de sua equipe, anotados manualmente sob fogo inimigo. A sala permaneceu completamente em silêncio enquanto ela folheava as páginas. O sargento Williams levou estilhaços no peito ao proteger nosso operador de rádio. Morreu chamando por extração que nunca veio. O cabo Shen manteve nossa posição por 6 horas com um pulmão colapsado. Morreu acreditando que a ajuda estava a caminho. O soldado Rodrigues, de 19 anos, sangrou até a morte pedindo que eu dissesse à mãe dele que ele foi corajoso. O especialista Kim, nosso médico, usou seus próprios suprimentos para me manter viva. Ele morreu para que eu pudesse trazer essa história de volta. O soldado Thompson, o mais jovem, segurou minha mão e me fez prometer que lembraria de todos eles. Cada nome, cada história. Atingia a sala como um golpe físico. As mãos do general Gregory tremiam levemente enquanto folheava o caderno, página após página de registros meticulosos. Contagem de munição, relatórios de baixas,
Condições climáticas, posições inimigas, tudo escrito com a mesma caligrafia firme. Mesmo com a situação se deteriorando, esses registros são incrivelmente detalhados, ele murmurou. Jade assentiu. Eu era especialista em comunicações. Documentar tudo era meu trabalho. Ela tirou uma pequena transcrição de rádio, escrita à mão em papel timbrado militar. Esta é a última transmissão do capitão Martinez ao seu posto de comando. Raven 12 para o comando. Temos 3 QIA-2 gravemente feridos. Solicitamos evacuação médica imediata na coordenada de grade 41 SMB. 12.345. Estamos ineficazes para combate, mas mantendo posição. A resposta do comando, transmitida às 13h47, foi: Raven 12. Redirecionar para a coordenada 41 SMB. 54.321. Prioridades mais altas em outro local. Encerrado. Aquela coordenada ficava a 12 quilômetros de distância, através de território inimigo, sem transporte. Não podíamos mover nossos feridos, disse ela. A voz do general falhou. Eu não fui informado de que sua equipe sobreviveu tempo suficiente para documentar tudo isso. Jade respondeu simplesmente. Nós não sobrevivemos, senhor. Eu sobrevivi. E isso basta. Ela se levantou e pela primeira vez sua voz carregava o peso do comando. Não estou aqui para destruir sua carreira, general. Não estou aqui por vingança ou justiça. Estou aqui para que ninguém nunca se esqueça do preço de uma ordem silenciosa. O senhor tomou uma decisão tática. Eu entendo, mas 5 pessoas morreram por causa disso. E por 8 anos, carreguei a memória deles em silêncio. O DJ Osh, eu precisava que o senhor soubesse os nomes deles. O general Gregory se levantou lentamente. Pela primeira vez em sua carreira condecorada, prestou continência a ela. Oficiais próximos, antes indiferentes, agora permaneciam em posição de sentido. Não pelo general, por Jade. Ela não retribuiu a continência, apenas assentiu com a cabeça e caminhou em direção à porta. Antes de sair, colocou o caderno e as plaquetas sobre a mesa. Isso não me pertence mais. Pertence à história. Jade permaneceu na base, ainda trabalhando com logística e suporte técnico. Mas agora, as pessoas a cumprimentavam com respeito silencioso. Ela foi convidada a discursar em uma conferência de liderança, um memorial de veteranos, uma formatura da academia militar. Recusou todos. Deixem que aqueles que não voltaram falem através da forma como servimos. Em seu armário, encontraram itens pessoais que ela nunca havia mencionado. Cartas das famílias dos membros da unidade falecida, escritas para ela ao longo dos anos. Pequenos objetos, um pet do sargento Williams, uma moeda de desafio do cabo Shen, uma fita vermelha do soldado Rodrigues, cada um com as iniciais cuidadosamente bordadas. Ela havia sido o memorial não oficial deles, carregando a memória em silêncio por 8 anos. Nos meses seguintes, a base homenageou discretamente a Raven 12. Um memorial foi instalado próximo à entrada principal, com o emblema da unidade e o lema. Eles mantiveram a linha. Ela caminhava por lá com naturalidade, sem alarde, sem discursos, sem cobertura da mídia. Apenas reconhecimento. O general Gregory financiou pessoalmente o memorial. Ele também providenciou, discretamente, que o registro oficial fosse alterado, reconhecendo o sacrifício da Raven 12. Então, numa manhã, Jade se foi. Um bilhete deixado em sua mesa dizia simplesmente: não estou desaparecendo. Só precisava que a verdade permanecesse. Mesmo que eu vá embora, a missão está completa. Sem desfile, sem cerimônia de despedida, sem endereço de encaminhamento. Apenas uma estação de trabalho vazia e uma sala que nunca mais foi a mesma. Mais tarde descobriram que ela havia se transferido silenciosamente para outra base remota, ainda trabalhando com logística, ainda chegando antes do nascer do sol, ainda servindo em silêncio, ainda carregando o peso para que outros não precisassem.
Alguns dizem que ela continua se transferindo de base em base, sempre nos bastidores, sempre invisível, sempre lembrando. O memorial permanece, visitado silenciosamente por soldados que compreendem. E às vezes, no dia 15 de outubro, alguém deixa 6 pequenas bandeiras americanas ali, uma para cada membro da Raven 12. Se você acredita que a verdade silenciosa é mais poderosa que os aplausos, a história de Jade nos ensina algo profundo. Nem todo mundo que permanece em silêncio está sendo desrespeitoso. Alguns permanecem imóveis porque já estiveram sozinhos, ou só assim, de pé, quando ninguém mais veio. A continência que ela recusou não foi rebeldia, foi lembrança. Um momento que ela se recusou a fingir em nome daqueles que nunca tiveram uma segunda chance. Em um mundo obcecado por formalidades, ela trouxe a verdade. Você pode encontrar alguém como Jade, quieta, distante, que não aplaude, não presta continência, não acompanha a multidão. Antes de julgar, pergunte a si mesmo: o que essa pessoa pode estar carregando que você nunca verá? Quais batalhas ela enfrentou que a história esqueceu? Que verdade está protegendo ao recusar fingimentos? Porque, às vezes, o gesto mais honesto é não fazer gesto algum. E, às vezes, as pessoas que ignoramos são aquelas que sustentaram a linha quando mais importava. Lembre-se de Jade. Lembre-se da Raven 12. Lembre-se de que honra nem sempre é barulhenta. Se esta história tocou você, comente. Eu vejo você.